seja muito bem-vindo então a Taquara. Ricardo Capra, é um prazer te receber aqui na minha cidade. Eu que te acompanho há tantos anos, como aluna, agora como colaboradora. E queria te pedir primeiro para tu se apresentar, para quem estiver nos ouvindo e não teve a oportunidade de estar aqui hoje no Taquara Summit, quer saber um pouco mais sobre a cultura analítica. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no evento. Está lindo o evento, inclusive. Bom, meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute. Eu venho de uma formação técnica, só que a gente tinha muita dificuldade de perceber como as pessoas se relacionavam com dados. As pessoas tinham dificuldade de trabalhar com dados. E olhando para isso, a linguagem era muito técnica, então eu preferi estudar como as pessoas podiam se relacionar melhor com a informação na vida delas e dentro dos ambientes de negócio. Então a gente criou um instituto que faz exatamente isso. Ele ajuda as pessoas das organizações a lidarem com dados de uma maneira melhor. Se relacionarem efetivamente melhor com dados. E na prática é isso que eu faço no meu dia a dia há quase 3 décadas. Bem, pouquinho tempo. Não parece, tá bem. Então vou te dar alguns dados aqui sobre Taquara, nossa região. Taquara está localizada no Vale do Paranhana, uma região composta por 6 municípios. A gente tem aqui aproximadamente 200 mil habitantes e um PIB anual de 6,5 bilhões. Dados desatualizados da Fundação Estadual de Economia e Estatística. Taquara é a cidade-mãe da nossa região, né? A maioria dos municípios aqui faziam parte de Taquara originalmente, que é uma cidade que tem mais de 100 anos. E, historicamente, o nosso foco aqui na região é a indústria calçadista, além da agricultura, comércio e serviços. Aqui em Taquara a gente tem um polo educacional muito importante, né? Com escolas de educação básica, técnica e a Facate, que está aqui nos recebendo hoje. Então eu queria ouvir de ti quais são as tuas ponderações, as tuas dicas, o que tu pode falar sobre como conectar esse aspecto de cultura analítica, de dados já na vida real do nosso público aqui, de estudantes, de profissionais, de empreendedores de pequenos negócios, na sua maioria da economia real e não da economia digital, e também das instituições como a Facate, instituições de ensino, o próprio Taquara Mais, que é o promotor aqui do nosso evento e que colabora com essa ideia de desenvolvimento regional e empreendedorismo. Vou voltar no conceito de se relacionar com dados, porque quando eu falo isso, obviamente que ele é um conceito abstrato, é difícil de compreender. E eu vou voltar para explicar, para responder a tua pergunta. Quando eu falo em se relacionar com dados, ele pode ser em algumas esferas. Científica, quando eu estou trabalhando isso dentro de um trabalho científico, uma produção acadêmica, por exemplo. Ele pode ser dentro de uma esfera de negócio, quando eu uso dados para me ajudar num processo de tomada de decisão, quando eu uso algoritmos ou inteligência artificial para orientar meu negócio. Ou ele pode ser até no nível estratégico, quando eu olho dados de uma maneira, de um setor ou de uma área, região, como tu comentou aqui, para tomar decisões sobre essa região. Dito isso, todos esses elementos, o aluno, o profissional, o novo profissional que está se desenvolvendo, ele tem que se habituar com esse novo mecanismo de dialogar com dados desde a primeira relação dele no ambiente de trabalho. Então ele, obviamente, precisa encontrar maneiras que sejam menos dolosas para ele, que ele não sofra tanto pelo medo da técnica ou então pela característica da técnica. E isso, porque isso se reflete no negócio. Uma pessoa de negócio que passou por uma formação que não criou habilidade de se relacionar com informação, dados, ela vai ter um negócio com mais dificuldade de implementar a mentalidade digital e os recursos analíticos e tecnológicos. Dito isso, eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento tem 2 tipos de organizações. Aquelas organizações que estão se adaptando rapidamente com esse universo e aquelas que não estão conseguindo acompanhar a velocidade, muitas vezes por medo. E aqui não é por uma questão de não ter acesso aos recursos, porque os recursos eles estão quase que flat, quase que lineares para o mercado. É muito mais o receio de ter que lidar com uma questão que é técnica, mas ela não é mais técnica. Sim, mas já ultrapassamos essa fase. Agora as ferramentas conversam conosco em linguagem natural. Exatamente. Então eu acho que o que a gente precisa é perder o medo desse novo. E foi um pouco disso que eu falei sobre a síndrome de Frankenstein dentro da palestra, porque eu dei destaque exatamente por esse tema, de que a gente cria monstros de coisas que a gente desconhece. O desconhecido gera medo e a gente transforma aquilo num monstro. E basicamente o que a gente precisa fazer é diminuir esse atrito. Então a cultura analítica ela tem o papel de dissolver um pouco esse atrito, diminuir um pouco o medo, quebrar o desconhecido de uma maneira de tu relaciona com a informação e com dados. Muito legal.
Tem uma citação que eu não sei atribuir à autoria, mas que fala que toda tecnologia suficientemente avançada parece bruxaria, né? Então, quando a gente passa do ponto de ter esse medo e começa a ter um maior entendimento, uma maior compreensão, se abre o mundo e a gente consegue ter mais clareza de como a gente pode utilizar essas ferramentas em nosso benefício, dos nossos negócios, das nossas instituições e obter melhores resultados. É isso mesmo. Ricardo, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, por compartilhar teu conhecimento conosco. Um prazer te receber. E queria que tu deixasse aí para o público as tuas referências de como que o pessoal te encontra, como que sabe mais a respeito do trabalho do Instituto. Quem ficou curioso sobre cultura analítica, sobre dados, sobre inteligência artificial, onde que pode se informar mais sobre isso? Minha arroba nas redes sociais é CAPRA, bem fácil. Mas todas as nossas referências, pesquisas e estudos públicos estão em capra.institute. Então é um lugar fácil, a gente consegue navegar, tem mapas de navegação nessa mudança. A gente gosta muito da ideia dos mapas, né? Tu sabe disso, né? A gente gosta muito dos mapas como um caminho de navegação e de tirar travas sobre o desconhecido. Então navegar numa linguagem mais amigável. Então acho que é uma boa forma indo lá dentro do site do Instituto ou nas redes do Instituto para conhecer um pouco mais sobre isso. E eu realmente convido as pessoas que estão nos acompanhando, nos acompanharam aqui, a perderem o medo e se relacionarem melhor com dados. Muito legal. Gente, não percam a oportunidade. Esse material, esses radares, esses mapas são baratos, é facílimo de navegar, não tem dificuldade nenhuma e tem muito material para a gente se enriquecer e aprender mais. Obrigada, Cátia. Muito obrigado.